Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro, e hoje nós vamos falar sobre o papel do herói na real análise do seriado Arrow, Arqueiro Verde, da Netflix. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, Cris! Olá, todo mundo! Hoje estamos aqui para falar de um assunto bem divertido e ao mesmo tempo para dizer que, não sei se todos os programas expertos, mas alguns deles faremos ao vivo. Nós vamos entrar ao vivo, eu e a Cris, eu na minha casa, ela na casa dela, simultaneamente no Facebook e talvez no YouTube também façamos a mesma coisa de vez em quando, tá bom? Então a gente vamos, digamos, a vez ou outra fazer via Facebook, vez ou outra via YouTube. Então pode ser bastante divertido para todos nós e bastante interativo, porque vocês poderão fazer perguntas ao vivo e nós iremos responder, tá bom? Mas esse aqui segue o padrão dos outros programas expertos, gravado e editado. Tá com você, Cris. Maria, o que é o bem? O que é o mal? Esse é um tema que eu sempre trato, não só com os meus alunos, mas nós já chegamos a falar disso, vez ou outra, em algum programa de expertos, onde a análise do que é o bem seria o seguinte: o maior benefício, ou o melhor benefício possível para o maior número de pessoas, mesmo em detrimento de alguns. Ou seja, quanto mais pessoas beneficiadas com algo, mesmo que alguns sejam prejudicados, isso seria o bem na balança da dualidade onde nós estamos. Hoje, o que nós temos é o maior benefício para o menor número de pessoas em detrimento de todos, porque o que nós temos hoje é o benefício de grupos, elites, oligarcas, banqueiros, religiões poderosas, e quem não é beneficiado é o povo. Afinal, a realidade onde nós vivemos, como é essa realidade? Nós vivemos na dualidade, mas não vivemos no branco-preto, positivo ou negativo. Porque eu acabei de dizer que, às vezes, aquilo que parece um mal para um é um benefício para o outro. Por quê? Porque nós vivemos em uma realidade que se sustenta da projeção entre duas polaridades. É como dizer branco-preto, vivemos no cinza, na escala de tons cinza, mais claro, mais escuro. Portanto, não é possível estar aqui em plena polaridade positiva e tampouco totalmente negativa. Vivemos no cinza e, ao saber disso, aí vem o raciocínio de que não pode existir o bem para todos, porque sempre haverá alguém a levantar a mão e dizer que foi prejudicado. Então, como é difícil esse julgamento do que é o bem, do que é o mal, essa frase de o melhor ou maior benefício para o maior número de pessoas, mesmo em detrimento de alguns, isso deve ser considerado como bem. Tem que ter uma balança de peso. E o que nós temos hoje nesta realidade é que o peso cai ao oposto, para o menor número de pessoas, em detrimento de todos. É com você, Cris. Maria, o que é um herói? O que é um herói? Vamos fazer uma definição clássica dada por psicólogos. Geralmente são psicanalistas, psicoterapeutas junguianos. E nesse caso aqui, eu vou utilizar dois websites, que um deles é psicopedagogia.com.br, o outro é
perplexidadesilencio.blogspot.com.br. É uma avaliação clássica essa questão do herói, e Jung muito bem analisou. Você encontra isso nos trabalhos, nas pesquisas e no conhecimento junguiano. Ao mesmo tempo, isso é tão fortemente utilizado hoje no cinema, não só hoje, desde sempre no cinema, como também nos contos, desenhos e Marvel que eu diga, e por aí vai. Então, o papel do herói, vamos de uma forma bem simplificada. Quando o arquétipo do herói está ativo em uma pessoa, ela se fortalece com o desafio, se sente ultrajada pela injustiça e responde rápida e decisivamente à crise ou à oportunidade. Há uma semelhança e até afinidade entre os arquétipos do explorador e do herói. Mas, enquanto o explorador busca encontrar a si mesmo, o herói quer se ratificar ou provar, tentando sempre superar os seus limites. Note aqui a diferença. Vou ler de novo. Enquanto o explorador busca encontrar a si mesmo, o herói quer se ratificar ou provar, tentando sempre superar os seus limites, além de constantemente tentar melhorar o mundo em diversos aspectos, fazendo dele um lugar melhor, mais encantador e agradável. No marketing, esse tipo de arquétipo funciona bastante com produtos esportivos. Ele também pode ser utilizado no marketing ligado a causas sociais, como o próprio marketing social, que busca influenciar no comportamento de um determinado público-alvo, visando ao maior bem-estar da sociedade no longo prazo. Lema do herói: onde há vontade, há um caminho. Ele está sempre motivado, né? O herói é o que está sempre em alto nível de motivação. Mas o que nós podemos ver aqui de imediato, essa questão entre o explorador e o herói, é que o arquétipo do explorador é aquele que trabalha de forma gnóstica, busca de si mesmo, maior entendimento daquilo que ele é como foco principal. E não quer dizer que o herói também não descubra quem ele é, mas o herói tem uma forte influência do ego. Como nós vamos ver no final aqui, o herói tem uma forte influência do ego, em vários níveis, de diversas formas, enquanto o explorador busca mais a si mesmo. Tá? Ao vermos os heróis nas histórias infantis, percebemos que esses possuem características sobre-humanas que ultrapassam as capacidades de pessoas normais, fazem coisas, né, que a gente fala, e com frequência superam limites para conseguir alcançar seu desejo ou necessidade. Este fato é discutido por Trindade 2010, afirmando que o arquétipo do herói-heroína reúne características de superação, transposição de obstáculos e transformação de ameaças em situações de segurança para si próprio e para os outros. Ou seja, os heróis conseguem manejar, facear e manejar altos conflitos. Por quê? Porque eles têm um alto nível de motivação e um nível de ética de acordo com um certo padrão que se especifica por seu personagem, digamos assim, né? Segundo Samuels Shorter e Plot, 2003, o herói representa a vontade e a capacidade de procurar e suportar repetidas transformações em busca da totalidade ou significado. Ele tem lá o seu lema, ele defende uma bandeira, né? Busca isso dentro dele e tenta mostrar isso para o seu público. Por isso, às vezes, parece ser ego. Outras vezes é o self. Então, umas vezes é o seu eu verdadeiro que está ali se descobrindo ou sendo descoberto pelo próprio herói. Outras vezes é fortemente o ego, né? Em outros termos, ele é a personificação do eixo ego-self. Self é o si mesmo, ok?
Assim, segundo Oliveira, 2007, a tarefa do herói consiste em trazer à luz as dificuldades pessoais e erradicá-las em favor do próprio crescimento. Por isso tantos desafios e altos sacrifícios. A narrativa em geral envolve libertar-se de um poder opressor que ao mesmo tempo amedronta e protege, e adquirir o próprio poder de escolha e decisões. Às vezes acima da lei, né? O que geralmente acontece com os heróis que a gente conhece. Então a jornada apresenta vários personagens que interagem com o protagonista, alguns o auxiliam e outros o confrontam, o conduzindo a enfrentamentos inimagináveis. Essas outras personagens são partes da própria personalidade, tais como medos, potenciais instintivos, criatividade, intelectualidade e por aí vai. Interessante, né? Outros elementos presentes são mais impessoais, como objetos mágicos, essa parte eu gosto, mapas, indicadores da jornada a ser seguida, que representam o impulso natural para o crescimento e amadurecimento, ou seja, é a presença do self, do si mesmo, como um organizador da psique individual e coletiva. Isso é Jung, baseado em Jung, escrito em 2008, pelo texto em si. Você saberia dizer se existem variantes em tipos de heróis? Os 7 tipos de heróis, vamos ver? Baseado no website Perplexidade Silêncio.blogspot.com.br. O primeiro herói é o herói que vence. Invencível. O herói épico. Esse é o tipo clássico de herói que estamos acostumados a ler. São aqueles personagens que desde o início da história mostram-se confiantes e poderosos, conquistam respeito e admiração de todos, do leitor inclusive, né? Seria como o Rei Arthur, ou até, eu diria, o Thor, o maravilhoso Thor. O segundo tipo é o relutante. O herói relutante é aquele que não se vê como a história o vê. Mais ou menos aquilo que a gente viu de Harry Potter, né? Ele ficava o tempo todo assim, eu sou tudo isso, né? Ou seja, por mais que a narrativa gire ao seu redor daquele seu valor todo, que pode ser valor moral, ou de sua força, ou de sua coragem, de seus poderes especiais, ele mesmo não se vê como herói, nem possui a autoconfiança de um. E essa característica de vulnerabilidade faz de nós, leitores, adorá-los ainda mais e torcer por eles. Normalmente, ao final do enredo, esse tipo de herói finalmente percebe quem é, ou não tem saída, né? Tem que se transformar naquilo. E esse é um momento chamado de epifania. É geralmente o clímax na história, quando ele dá a virada na coisa. Um exemplo de herói relutante é Peter Parker, da história em quadrinhos do Homem-Aranha. Vamos ao terceiro, que é o anti-herói clínico. Grande parte das pessoas adora esse tipo. Veja a comoção que Loki em Os Vingadores causa. Esse tipo de herói conquista o leitor pela imprevisibilidade. Às vezes age de forma mesquinha e cínica, à margem da maldade. Porém, no clímax da história, quando todos esperam que ele, enfim, vá tornar-se o vilão, ele faz algo inesperado e até age como alguém bonzinho, né? O anti-herói trágico. A diferença desse tipo para o herói anterior é que, ao contrário do cínico, o trágico não tem um final feliz na história. Normalmente, em vez de sarcasmo e amargura, esse tipo de herói é depressivo e angustiado. Podemos detectar rapidamente um anti-herói trágico caso ele use drogas, abuse de álcool ou tenha algum comportamento autodestrutivo. Em geral, ele se destrói a si mesmo ao longo da narrativa. Pense em Shakespeare, por exemplo, ou no Lestat de Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice. O quinto seria o herói de grupo. Geralmente, no início da história, esse tipo de herói faz parte de alguma tribo, comunidade ou sociedade.
Ao longo da narrativa, ele se lança rumo a algum lugar distante, uma viagem arriscada sem medo de desconhecido. No final do enredo, ele emerge desse mundo novo ao qual se lançou, se reintegrando com a antiga comunidade onde vivia, trazendo bem-aventurança para todos. Como exemplo, temos, então, Katniss Everdeen, de Jogos Vorazes, de Suzanne Collins. O herói solitário. Esse tipo é bem sedutor, misterioso, não faz parte de nada, está sempre à margem da moral e dos bons costumes e parece não ter nada a perder nem a temer. Em geral, ele enfrenta os desafios da história sem auxílio de ninguém e seu pior inimigo é si mesmo, seus medos, limitações e frustrações. Esse exemplo pode ser de A Esposa, de Ensaios sobre a Cegueira, de José Saramago. 7º, o herói mentor. Esse tipo de herói aparece na história como mentor, tutor ou professor de outro herói. É uma personagem secundária no sentido de que o enredo não gira ao redor dele, mas sem ele a história ficaria incompleta. São sábios e às vezes intimidadores. Eles não mudam ao longo da história, porque eles são vitoriosos. Sua função é mudar o herói principal, ajudá-lo e desenvolvê-lo, como por exemplo Dumbledore na saga de Harry Potter J.K. Rowling. Acho que deu para dar uma ideia aqui desses heróis. É com você, Cris. Como fazer o bem no arquétipo do herói? Como fazer o bem no arquétipo do herói? Vamos primeiro avaliar a função do arquétipo do herói em seu aspecto positivo e em seu aspecto negativo. Então, para Lima Filho, 2002, o ser humano deve se diferenciar do mar inicial, relação de dependência parental, empreendendo uma luta heróica por sua dependência e autonomia. Já Newman, 1990, e Lima Filho, 2002, cita que o arquétipo do herói está sempre constelado nas grandes transformações e manifesta-se em 4 tipos. O herói matriarcal, que atua em função do acolhimento e cuidado, o herói patriarcal, que implanta a lei e sacrifício para atingir uma meta, o da alteridade, que valoriza a individualidade e os aspectos inconscientes, e o da sabedoria, ligado ao sentido da vida e da morte. A agressividade inerente à energia do herói pode se expressar como uma construtiva, realizadora e criativa, ou destrutiva, violenta e venenosa atividade. Assim, a sombra do herói pode se mostrar por meio de fraudes, roubos, crimes, bem como todas as violências e monstruosidades conhecidas atuando como foras da lei. Outras possibilidades é a identificação com o arquétipo inflação do ego, trazendo sentimentos de onipotência, presunção e invulnerabilidade. Baseado em tais reflexões, podemos então perceber que a grande importância e influência do arquétipo do herói-heroína na existência humana, sem dúvida alguma, né, pessoal? Após ler isso, o que nós podemos aqui considerar é o seguinte: como é que você vai fazer o bem? Herói? Se você fosse um herói, se você tivesse essas polaridades, positivo e negativo. Porque o herói, em geral, tem então esse aspecto do ego presente, a busca de si mesmo. Existe uma cegueira momentânea, uma visão associada, um impulso pela agressividade e pelo seu ponto de vista como um todo. Então, esse herói vai estar fazendo aquilo que ele julga ser o maior benefício, mesmo em detrimento de alguns, e muitas vezes nós vemos heróis que estão apenas vingando-se de uma série de coisas que aconteceram a grupos, ou a pessoas, ou até uma pessoa querida, né? Então, o arquétipo do herói, muitas vezes, ele toma um lado violento, atuando de formas monstruosas e sendo aquilo que eu li como fora da lei. Então, esses heróis acabam sendo considerados fora da lei,
né? Até o Capitão América, pobrezinho, no último filme, foi considerado fora da lei, sendo ele o mais certinho de todos. Ó, dó. Então, é muito difícil a ponderação do herói. O que ele vai fazer ou não, como ele vai saber o que é certo e o que é errado. O que é o bem, o que não é o bem. O herói tem que estar embasado num certo nível de ética, de visão de um todo maior. A sua responsabilidade para com um todo maior. Então, nesse caso, esse herói poderá tomar, então, essa decisão de auxiliar o maior número de pessoas, mesmo em detrimento de alguns. Então, não tem jeito, pessoal. O herói vai estar sempre balançando nessa faixa do cinza, como eu falei, entre polaridades, mais perto da positiva ou às vezes caminhando em direção à negativa, porque não há outra forma de ser herói nesta realidade. É com você, Cris. Maria, como o equilíbrio mental, a mente reativa e sua influência determina o comportamento do herói? Excelente pergunta. Primeiro vamos definir o que é a mente reativa. A mente reativa é uma porção inconsciente onde estão as dores, momentos em que o herói perdeu a consciência e teve inputs hipnóticos até falados, e ele ouviu e capturou no momento em que ele está sem consciência, ele está inconsciente em um processo de dor emocional ou até dor física. Então, coisas que são faladas ficam gravadas, mas não é só isso. Tudo que é gravado até no momento que você está, aspas, consciente, digamos, de uma discussão emocional muito forte, né? Onde esse embate emocional pesa muito para a pessoa. Tudo que está sendo dito ali, tudo que está acontecendo, mesmo que você não tenha perdido a sua consciência, está sendo gravado em detalhes. O cérebro humano, em momentos emocionais de dor física ou dor emocional, grava tudo em detalhes. É incrível como ele funciona. Ele superprocessa, ele enche de pixels, né? Ele aumenta o espaço de gravação, aumenta o nível de informação inserida. Então, o engrama emocional é uma carga e tanto que fica gravada a nível inconsciente. Você tem um exemplo do herói, que é o Batman, né? O Batman, ele é um poço de engramas emocionais. A dor dele, da perda dos pais, faz com que ele tenha resgates inconscientes e irracionais, muitas vezes. Então é ele aquele herói em conflito, aquele herói com tantas dores, aquele herói que tem até dois lados, né? Que principalmente a gente vê naquele filme Batman e Super-Homem versus Super-Homem. O Super-Homem é o herói perfeito, né? O herói, né? Aquele herói número 1. E o Batman é o herói cheio de problemas emocionais e que tem que vencer os seus engramas para poder fazer a coisa certa. Então, ele tem que sair do nível inconsciente e trazer para o consciente. Geralmente, isso acontece também no embate. Quando a pessoa não consegue se livrar dos seus engramas emocionais de uma maneira mais tranquila, simplesmente porque está expandindo a consciência, entendendo mais de si mesmo, conhecendo o si mesmo melhor, ela vai descobrir os seus engramas através de choques, através de combates, né? Isso pode ser ela com ela mesma, causando problemas na própria vida, manifestando dramas onde ela se entende através dos dramas, ou simplesmente porque vem, então, os seus parceiros de encadernação, como eu digo, que até parecem vilões contra seus contrários, né? Que geram, então, a manifestação do engrama, provocam o engrama, como foi o caso do Super-Homem, provocando engramas do Batman, que ele projeta engramas interiores sobre aquele outro personagem e acaba descobrindo mais de si mesmo e tendo a chance de sobrepor-se sobre o engrama, liberando-se
parcialmente ou totalmente desses padrões. Então, a mente reativa faz com que um herói tenha defeitos e seja irracional em determinados momentos. Isso significa que ele não será correto, não estará pensando, como eu falei, no nível ético do bem maior e poderá fazer muitos erros e fazer julgamentos extremamente errados e ter atitudes impensadas, depois podendo arrepender-se delas, porque foram totalmente impensadas, brotaram do lado irracional que vem da mente reativa. Então, um herói com mente clareada, aclarada, que é o termo correto, sem engramas, é muito mais hábil e capaz de lidar com o conflito dos outros sem misturar o seu próprio conflito. E o herói, que está cheio de engramas, insere o seu próprio conflito no drama que tem à sua frente. Então se torna um outro padrão. Ele acaba brigando com seus próprios monstros, inseridos nos monstros que já estão lá fora. É alguém que não está no seu controle total. Da mesma forma, de forma diferente, que está o herói número 1, que está no seu controle total, sem engramas. Ok? É com você, Cris. Como o público vê o herói? O público quer o Zé Bonitinho, perfeitinho, que o salve, que faça tudo por ele, resolva a sua vida e que de preferência ele não tenha que fazer nenhum esforço para se salvar. Então assim, o público vê o herói como aquilo que ele quer que esteja dentro dele, mas ele até acredita que não está, projeta isso para fora e dá o seu poder pessoal de tornar-se um herói para um terceiro. Então essa projeção de imagem do terceiro é capaz e eu não, é o lado fraco ou negativo de você ver um herói lá fora exteriorizado. Por outro lado, o herói exteriorizado é uma chance de você olhar no seu espelho e buscar as mesmas qualidades em você mesmo, né? Tudo depende da pessoa, o que ela necessita no seu processo, no seu caminho de desenvolvimento. Como eu falei, o mais negativo disso tudo é achar que um terceiro tem que resolver a sua vida e enquanto você não faz nada a respeito. Então você vai lá, herói, pega os caras, resolve minha vida, me livra dos caras e eu não faço nada a respeito. Então, nesse aspecto, o herói é extremamente negativo no desenvolvimento gnóstico da pessoa. Porque esta pessoa que vê no herói aquele que vai solucionar os seus problemas, sobre esse ângulo de visão, até como eu falei, tem vários níveis de visão. Sobre esse ângulo de visão, o herói é extremamente negativo para essa pessoa. Porque ela quer que um terceiro venha salvá-la, né? Vem agora, vem de nave espacial, me livra dos políticos corruptos, né? E toma conta do planeta e me deixa na boa, ganhando meu dinheirinho, sem ninguém me encher o saco. Manda alguém resolver o meu problema. Esse é o lado negativo, porque as pessoas então não assumem a sua posição de serem os seus próprios heróis e esses heróis juntos se transformarem em um único herói, uma única voz e uma única solução. A apatia que o herói pode gerar para aqueles que não querem buscar essas forças dentro de si é grande. É com você, Cris. Vale a pena ser herói? Essa pergunta é ótima. Vale a pena ser herói? Eu não sei se os heróis são pagos, né? Então, para valer a pena, eles teriam que ganhar bem. Geralmente é alguém rico, né? Veja o Arrow, né? Que era um milionário, playboy milionário, que vira o Arrow, o Arqueiro Verde, o Batman, filho de milionários. Então, financeiramente é isso, mas pelo lado do ego, acho que aqueles que se veem no papel do herói, geralmente, quando são aclamados pelo público e caem na simpatia do público, não é herói que não goste, né? Por outro lado, tem o lado da crucificação, que sempre acontece, porque se o herói não faz exatamente aquilo que o público quer,
ou até mesmo fazendo, a mídia manipula a massa cega e coloca a massa cega contra o herói, aí é nessas horas que não vale a pena ficar trabalhando por uma turma que no final é capaz de ver você sendo lá crucificado na cruz e depois de tê-los salvo literalmente umas 500 vezes, eles são capazes de ir lá ver você ser crucificado na cruz. Então, sob esse aspecto, não vale a pena ser herói. E é isso que você pode esperar de alguém, porque quando você dá demais, um gradiente muito grande para alguém, que no caso é o público, o herói faz demais pelo público, pelas pessoas, e elas não têm como pagar, devolver isso, você pode esperar que a crucificação vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Por isso que não se deve dar de forma exagerada, porque ocorre um aspecto psicológico que a pessoa não consegue te devolver daquela forma e acaba gerando um padrão de reação overt sobre a pessoa. Então ela vai acabar se sentindo devedora, e para não se sentir devedora, ela faz um ato encoberto. Esse overt action chama-se ato encoberto. Acaba atraindo o herói porque vai encontrar alguma justificativa para dizer que ele não era tão bom assim, então eu não devo tanto assim a ele. Então o público acaba traindo o herói porque devem a ele exageradamente. Isso acontece até em relações, pessoal. Quando uma parte dá demais para a outra parte se sente com o peso de ter recebido demais e não ter como pagar, ela vai criar um ato encoberto. Ela vai criar uma versão, uma visão daquele que deu tanto, que denigra a imagem ou que quebre aquela imagem perfeita para que ela não mais se sinta tão devedora assim. Cuidado quando você dá demais, porque esse é um efeito colateral extremamente clássico e complicado nas relações. Por isso que o dar e receber tem que ter um equilíbrio, tá? Então, o herói tem que botar o público para trabalhar com ele. Se o público trabalhasse e fizesse também a sua parte, o herói não seria aquela parte tão ativa e o público tão passivo, de forma a deverem tanto, porque mais cedo ou mais tarde, portanto, nessa situação ele será crucificado. De contrapartida, se ele colocasse o público para se manifestar, então o herói ideal é aquele que move o público para que as pessoas façam a sua parte. Porque aquele herói que não move as pessoas para que elas façam a parte delas, como eu falei, será crucificado. Portanto, não vale a pena ser herói. E não se deve ser herói nessas circunstâncias. Claro que um momento em que você possa salvar alguém, ocorre um acidente, você vai lá e salva. Esses pequenos resgates que é o herói momentâneo. Eu estou falando do herói que se veste de herói, se posiciona como herói e atua na vida com essa profissão. Não do herói que momentaneamente, no momento, acaba salvando e resgatando pessoas e por aí vai, ok? Estou falando de um herói profissional. É isso aí. É com você, Cris. Quando o herói salva, o que acontece com ele e com o público? Já até falei isso de certa forma. Quando o herói salva, ele faz o serviço que o povo deveria estar fazendo, aquele povo específico da situação onde ele está. O povo se submete a um tirano. O herói vai lá e resolve o problema. O herói acaba de ganhar um karma horroroso, porque ele acaba de impedir que o povo faça a sua parte. O herói que carrega a cruz do outro nas costas vai adquirir um karma terrível, e é um karma duplo. Primeiro é o de ter se metido onde não devia, e o segundo é o de carregar a cruz dos outros nas suas costas. Então ele carrega duas cruzes, então ele ganha um peso dobrado sobre suas costas.
Não se deve impedir o sofrimento dessa maneira, principalmente causando reações contrárias, causando danos e mais mortes, porque uma pessoa sozinha vai atuar sob o seu ponto de vista específico. O povo tem que ser uma mente coerente, é o povo que tem que se mover, seja uma população de um local, seja um país ou do planeta. Se estão submetidos, despertem e atuem, porque vocês têm muito mais poder juntos do que um pobre de um herói que vai acabar se metendo onde não deve. Então, ninguém tem que tirar o sofrimento do outro, da massa, eu quero dizer. Não que você não vai impedir alguém que vai atravessar a rua e vai ser atropelado e você puxa a pessoa e salva. Não é isso que eu tô falando, pessoal, tá? O que não se deve fazer é achar que um vai resgatar o mundo, vai resgatar uma população, vai salvá-la, porque as pessoas têm que fazer a sua parte, é isso? Me entendam o que eu estou dizendo? As pessoas não podem ficar no conformismo de ficar vendo televisão, comendo pipoca, macarronada de domingo com frango, enquanto sabe que alguém está fazendo um serviço que tem que ser delas. As pessoas têm que sair da apatia, as pessoas têm que se juntar, as pessoas têm que despertar para um nível de ética e coerência maior e não ficar esperando que alguém venha salvar. Porque este pobre alguém carregará uma cruz nas costas dobrada, ok? Mesmo que aqui e ali ele acabe acertando em auxílios, né? Em momentos pontuais, no final de toda a sua trajetória, quando ele tenta fazer o serviço desse povo todo, ele ganha um grande karma. Acredite. Vamos nessa. É com você, Cris. Maria, para o seriado Arrow da Netflix, especificamente observe a questão do sacrifício pessoal e da negação do si mesmo. É um conceito de Jung, além do arquétipo do crucificado, né? Então, acho que de certa forma já explicamos bem isso. Então, no Arrow, aí quem não conhece, a história é: após um violento naufrágio, o playboy milionário Oliver Queen, bonitão, é dado como morto. 5 anos depois, é resgatado em uma ilha do Pacífico e enviado de volta para Starling City. Okay? É legal porque eles têm conexão até com como é que chama lá? Com o The Flash, que eu gosto bastante, muito simpático. Aliás, o ator do The Flash é excelente, por sinal. Então, aí, estando em Starling City, ele passa a agir como vigilante secreto, ou seja, o vigilante que é o Arrow. Arrow em inglês é a flecha, né? A questão é assim, ele era um playboy de mau caráter até, não totalmente, não assim coisa grave. Ele era um playboyzinho de mau caratinho. O pai dele já era um grande mau caráter. E o pai dele fez um monte de coisas erradas. E o pai dele, ao morrer, diz pro filho: você vai limpar a sujeira que eu fiz. E para você limpar toda a sujeira que eu fiz, aqui está o nome das pessoas que junto comigo estavam fazendo sujeiras. E você tem que impedir uma por uma. Aí ele passa por uma série de desafios pessoais para se transformar em um boboca riquinho que não sabia fazer nada, em um homem que se desenvolve a nível de força, assume o perfil do herói a nível de força, determinação, segurança, propósito, e ele então se assume como: vou limpar a barra da minha família. Então, novamente, o que você tem aí é uma questão de um ato encoberto. Por quê? De certa forma, ele não estava limpando só a barra do papai, ele estava limpando a própria barra dele, porque ele se julgou errado, porque ele fez uma sequência de coisas erradas, de pouca ética ou nenhuma, né?
traições e por aí vai. E aí, ao se julgar, ele viu o espelho do pai. Então ele se espelhou no pai quando descobriu no momento da morte que o pai conta todas as coisas que ele fez, que ele então deveria limpar esse passado. Esse limpar o passado era na verdade uma redenção para si mesmo. Mas veja a redenção que ele descobre. Uma redenção que não era prender pessoas e entregar para a polícia sob provas. Era sair matando, né? Tudo bem que esses que ele matou, todos eles mereciam ser mortos, diga-se de passagem. Mas a questão é que ele não está no nível da ética, no nível do padrão do self, conectado com a fonte divina, se ele sai sendo a própria expressão daqueles que ele está matando. Chega um momento que a gente fica na dúvida assim, na dúvida não, fica na questão que o arqueiro verde, né, que é o vigilante, que é outro termo que se usa ali, o Arrow, é extremamente do mal, porque ele estava baseado em seu ponto de vista. Para ele havia o maior benefício para o maior número de pessoas, mesmo em detrimento de alguns. Ponto. Ele via dessa forma, por isso ele pegava e matava. Mas na verdade ali estava o ego, o maior benefício para ele e para o papai, porque ele estava limpando a barra dele e do papai. Então, mesmo que ele estivesse... É legal olhar o Arrow sob o aspecto do cinza que ele vive. Ele vive num cinza que na série 1, ele tá bem no cinza, né? Quase ali no preto. E depois ele começa a caminhar em direção ao branco na série 3, onde ele se dá conta que ele não deveria matar e se empreender e entregar para a polícia. Então ele começa a querer ser uma pessoa melhor, com maior nível de comprometimento, não por causa do ego, por causa da história do pai, por causa da história dele. Naquele momento ele começa a se encontrar, embora tenha passado por vários desafios de alma, né? Momentos de cegueira, momentos de choque com o ego violentos, né? Choque com seus próprios colegas que também o estimularam a entrar em crise, né? E descobrir a sua individuação, afinal de contas, quem é ele? E isso tudo é um processo de autodescoberta muito interessante no Arrow, que não deixa de ser arquetípica, não deixa de colocar todos os padrões do desenvolvimento espiritual, da luta do espírito com a consciência do ego, da impersonificação da prepotência, né? Vários momentos de falta de ética e depois de um ressurgimento num nível onde a ética vai aumentando, mas em todos os momentos em que você vê que a ética aumenta, ele despenca de novo em padrões que parecem ser até inevitáveis, que não dá para julgá-lo mal, porque são inevitáveis na maneira como o jogo da vida dele e das coisas que acontecem são colocadas na frente, quase que de maneira, sem dúvida, inevitável. Ele não tem como ser diferente, a não ser um bruto e assassino, porque senão é matar ou morrer, né? Então, nesse caso, ele está sempre se defendendo e defendendo a lá mafioso, a família dele, sempre com foco de proteção do eu e dos meus, né? Mas claro que ele se importa com a cidade, ele luta pela cidade e tudo mais, mas no caso do Arrow, entre o seriado 1, 2 e 3, o ego flutua, mas ainda bate muito forte, sem dúvida nenhuma. E o que o estimulou a ser o Arqueiro Verde foi isso, a mistura de culpa e a necessidade de limpar a sua própria consciência e o espelho dele com o pai. É isso aí, Cris, é com você. Maria, outro aspecto fundamental. É possível ser 100% correto nesta realidade ou é necessário aí, parcialmente jogar o jogo dos que dominam e têm o poder para conseguir o bem maior? Excelente pergunta, Cris. Excelente pergunta. Não é possível
não fazer o jogo. Por isso que eu falei que o Earl, dá para entender a questão dele, né, do Oliver Queen, que é o personagem, que é o personagem verdadeiro, né, o arqueiro verde, ou vigilante, é o que ele personifica, mas ele é o Oliver Queen. Então dá para entender a situação dele, por causa que quando você está no meio de uma situação, de um tema de conflito, como o que ele foi colocado, ele sai do nível do quase nada, espiritualmente falando e humanamente falando, para um desafio de alma violento, cai para o lado do bruto, né, do assassino, literalmente, para depois tentar encontrar o meio termo. Então, assim, o que acontece com ele é o que acontece com qualquer um. Como é que você vai confrontar hoje sozinho os donos do mundo, como eu falo, né? O sistema bancário mundial que nos mata, nos usa, as religiões que empobrecem a mente, que manipulam para dinheiro e poder, e seguidores que deem seu dinheiro, e por aí vai. As mentiras da mídia e tudo mais. Então, assim, não tem como você romper com isso sozinho e dizer assim, deixa que eu a partir de hoje não vivo mais com dinheiro. Não dá. Então, assim, é necessário um processo. E esse processo tem que ser realizado com um grande número de pessoas que se movimentam em uma direção, gerando uma consciência, né? Então, é necessário, às vezes, numa mesa de discussão, de negociação, ceder em certos níveis, mantendo o propósito maior, persistente. Então, é necessário atingir o objetivo aos poucos, comendo pelas beiradas às vezes, e caminhando numa negociação, cedendo aqui para poder pegar ali, como um jogo de xadrez, jogando as peças do jogo até você chegar no seu objetivo final. É duro, mas é assim, pessoal. Se você romper de vez, tudo que você vai criar é a sua autodestruição. Infelizmente, o cinza é a verdade dessa realidade. Então você tem que saber lidar com isso num jogo de negociação, desde que a sua meta seja o branco. Você vai caminhar pelo cinza, mas se você for um ser correto, você está enxergando claramente o branco, ok? É com você, Cris. Gratidão, Maria, gratidão, internautas. Uma honra estar com vocês. Inscrevam-se no Kron TV, nosso canal do YouTube, ou no Som Negro 11, canal de Maria Pereda. Contamos com vocês. Até o próximo. Despertos.